Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje uma terça-feira, 16 horas e 23 minutos, do dia 15 de outubro de 2019. Agradeço a sua audiência. Se você puder deixar o like, ajuda no desenvolvimento orgânico do nosso canal. Você também é muito bem-vindo na área de comentários. Compartilhe o vídeo, fale do canal para a galera que você conhece. Pessoal, nesse momento eu tenho quase 900 pessoas no meu grupo do Telegram. Na descrição do vídeo de hoje, nos vídeos anteriores, vamos lá. Esses anúncios, às vezes, pra gente dar pausa, você não consegue pausar. Impressionante. Vamos lá, consegui pausar. Então você vem aqui na descrição do vídeo do YouTube e você vai ter aqui link para participar do canal no Telegram. Chegando a 1000 pessoas eu inicio. A gente está colocando lá, às vezes, o cenário, o radar na mira do trader. Eu vou começar um programa chamado Panorama, que vai ser todos os dias com voz em algum momento pertinente do pregão. Então se inscreva. Chegando a 1000 pessoas, eu vou começar esse trabalho. E eu convido também a todos para entrar no site toptraders.com.br, nome e e-mail. Você se inscreve e recebe o cenário, que é o meu bloco de notas matinal, traz sempre um estudo gráfico do Ibovespa, sempre no período da manhã, perto da abertura. Pessoal, nós temos aqui as bolsas americanas, né? Hoje um pregão de forte alta no exterior, S&P subindo 1,06, Dow Jones 1%, Nasdaq 1%. Petróleo caindo, o ouro também caindo, sinal de apetite por risco. E o VIX desabando, não está caindo, sinal de apetite por risco de fato lá fora. E aqui no Brasil, né? É aquela velha história que eu falo. Quando tem muita política na Bolsa, não é ideal. Agora, quando tem polícia, né? Que nem Luciano Bivar, a Polícia Federal, lá em Pernambuco atrás dele, o Bolsonaro briga com o PSL. Aí eu faço uma pergunta. Será que esses caras operam na bolsa? É só uma pergunta, sim ou não? É sempre perto do vencimento do mini índice ou do índice, né? E do dólar. Então é algo, no mínimo, curioso, né? Então sempre acontece essas movimentações perto do vencimento. Então, pessoal, vamos começar os estudos aqui pelo VIX. Lembrando que hoje começou a temporada de balanço dos Estados Unidos, eu coloquei inclusive do JP Morgan, coloquei do Goldman Sachs. É importante porque mexe, né, com os ativos do mundo inteiro. Sai, por exemplo, o setor bancário lá, mexe com o setor bancário mundo afora. É que hoje o mercado brasileiro está meio goiabão, né? O mercado meio mamão, assim, né? Tudo subindo e aqui patinando, enfim. Quando tem bandido no meio é complicado, né? Vide exemplo da JBS, coisa e tal. Mas que a gente tem a força aí para superar esses pormenores, né? Nós acertamos a movimentação no VIX, que foi um toque da LTB e um recuo topo duplo, eixo em 16,44. Eu vejo um alvo aqui aproximadamente em 13,35, tá descendo. Aqui cumpriria o M, né? Aí não sei se fica de lado, vamos ver, mas o VIX ele mostra uma entrada nos Estados Unidos, a mais início de temporada de balanço, apetite por risco, os investidores lá animados, apesar de todos os pesares. Aí nós temos DJI, nós temos o Dow Jones, um movimento técnico consistente, porque houve a marcação de um fundo sobre uma LTA, aí subiu até a média, recuou, né, mantendo um fundo mais alto que o anterior e um pivô de alta acionado a 26,655. Então é um pivô, deve continuar subindo, mesmo que tenhamos correções, então é um movimento técnico esperado. Aí nós temos o S&P, né, que inclusive tem algo que remete aqui a um triângulo, né? Então fundo, topo, fundo, o pivô aqui rompido a 2959, né? Está rompendo aqui o 2992, que é o topo formado no dia 1º de outubro. Então, um movimento que mostra força, inclusive, né? Então, a gente vai ter realmente um mercado mais agitado devido à temporada de balanços. E aí nós temos então, nós falamos da S&P, Dow Jones, agora o índice Nasdaq.
né? Fez fundo numa região importantíssima, recuou, pivô de alta acionado a 8.013, né? E esse candle rasga aqui as cotações, mirando mais ou menos aqui 8.240 e algo do gênero aqui no índice Nasdaq. Então, a compra no comando. Aí nós temos o crude oil WTI, o petróleo negociado em Nova York, não mostra força, tem muito conflito envolvendo Síria, Turquia, Irã. A questão é que ele veio na média, seria um recuo para formar um pivô? Talvez, né? A questão é que esse pivô foi abortado, a 54,04, então teria que romper a máxima da semana para formar um outro. E aí nós temos o Brent Crude Oil, que é o petróleo negociado em Londres, tenta aqui formar uma região de fundo. Esse pivô, quando rompeu a máxima do dia 6, a 59,66 foi abortado, então aqui ele teria que formar um outro, rompendo 60 com 66. Eu acho que é uma hipótese plausível, como diria o poeta. Quem é o poeta? Às vezes o pessoal pergunta ali no YouTube. Quem é o poeta? Ok? E aí, falemos então das criptomoedas, Litecoin. O Litecoin tem uma leve inclinação de alta, mas nada convincente. Hoje já está arrefecendo, apesar das moedas de Bollinger estarem justapostas. Eu confesso que eu estou de olho. Eu pretendo, como a velha história, pretendo comprar um Bitcoin para minha filha, tal. E eu estou de olho, né? O Ethereum, também bandas de Bollinger não tão justapostas, uma inclinação um pouco mais altista, mas arrefecendo hoje também. Aí nós temos o Bitcoin Cash em US dólar. Bandas de Bollinger ultra né, justapostas também o Bitcoin. Cá está o Bitcoin. Seria nessa região de 8.200 dólares uma oportunidade? Eu estou de olho. Estou eu de olho. No semanal, eu estava conversando com um aluno ontem, ele falou, professor, tá com cara de mastro bandeira, ó, deu a pancada, aí tá levemente inclinado para cima, com redução de volume, eu acho que vai perder essa base e vai cair. É uma hipótese. Foi bem inteligente esse estudo, né? Então, a média está levemente apontada para baixo, o Bitcoin nesse momento é um mistério. Ok? O IFNC, Índice de Setor Financeiro aqui no Brasil, muita gente perguntou o que seria IFNC. Pessoal, simplesmente é um índice que reúne as principais empresas do setor financeiro. Santander, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, no site da Bovespa tem a composição. Ele é importante, né, porque o setor financeiro hoje é a alma ou o coração do Ibov. E eu acho que ele tem um V aqui, né? Esse V remete a 12.400 pontos. Isso pode retroalimentar o movimento de valorização aqui do Ibov. Eu acho que tem essa possibilidade. Ok? Então falemos aqui das bolsas de fora, fechamento altista com exceção de Londres, em razão do Brexit, e da China também. Então nós tivemos, isso é normal, né, o movimento corretivo. A gente teve o PPI e o CPI, eu até coloquei nos cenários de manhã. Ficou um gap aqui, é uma correção, eu acho que vai ser uma correção no tempo. Dificilmente no preço, para depois voltar a subir, mas eu acho que a alta deve persistir. Aí nós temos aqui o índice FTSE, né, uma correção nas médias. Também houve um pivô abortado, assim como as bolsas, assim como o petróleo, por exemplo, mas está respeitando média, a inclinação é de alta, eu acho o movimento absolutamente normal, as correções são admissíveis, esses zigue-zagues. Agora o índice DAX não, né? Ele já arrebentou aqui o Marubozu, corrigiu na parte alta, vai subindo. Se nós colocarmos aqui na Bolsa da Alemanha um gráfico semanal, por exemplo, a impressão que nós temos é que existe aqui um ombro, cabeça-ombro invertido, então um mercado bem forte. Ok?
Aí vamos falar de DI. DI1F25. Juros hoje uma sessão de alta. Tá subindo isso aí mesmo, 1,44 é normal, né, pessoal? Tem um repique, né, distante de média, então fora da banda, tem até mais algum espaço para repicar, mas a memória é francamente vendedora. E aí falemos de Vivarina Pura Vida, Via Varejo. A Via Varejo, minha esposa na bolsa tá de férias. Né, ela já faz um tempão que ela não vai para lado nenhum, algumas semanas. Eu entendo que é uma acumulação para romper a CLTB e subir, mas precisaria de fôlego, então não vejo nada diferente. Enquanto isso, a média móvel vai se aproximando um pouco no semanal. Então é o que eu vejo aí para Via Varejo. Aparentemente a simetria joga o preço em 866. Então veremos aí nos próximos dias, né? A Via Varejo. Aí podemos falar de Petro Vale Bancos. A Petrobras aí cotada a 27,64. O valor é esse mesmo, tá certinho aí no cartezinho. O cartezinho fazendo várias melhorias. Nós temos aqui uma LTB que já fez, além dos topos de abril e de julho, topos aqui no mês de setembro 2 e agora testa de novo. O gap foi fechado, está cumprindo a simetria. O grande barato é que se cumprir a simetria e fechar aqui perto de 28, ela rompe a LTB. E seria absolutamente algo novo, né? Então aqui a gente já pode apagar esse gap. Movimento bem interessante na Petrobras, sessão onerosa aprovada, então ativo precificando. Muito, muito interessante o movimento. Aí nós temos Valéry, a esposa do Paulo, que está sempre ali com a gente. A Vale 47,89, agora 47,90 aqui. Me parece aqui uma correção no tempo. Né, o gap seria fechado a 47,45. Hoje tocou 47,53, continua aberto. Esse gap aqui fechado. Então, um movimento interessante. Aparentemente, Petro e Vale vão romper essas LTBs, mas precisa ter fôlego. E aí temos Bradesco, né? Bradesco claramente tem uma movimentação favorável à compra. Isso desde que tocou essa LTA fora da banda de Bollinger, rompimento falso 3191, fez uma espécie de arame, vem subindo, cumpriu uma figura simétrica a 3476 aqui. E parece que tem mais fôlego. Né? Nesse momento, o setor bancário está inclinado para cima e vários outros setores para baixo. Se e quando os astros se alinharem, a gente pode ter um movimento mais forte no Ibov. E aí nós temos Itube. Também, né, um movimento claríssimo. Aqui foi uma compra mais clara do que a água, né? Fora, dentro da banda. A compra foi nesse dia, no dia 9. Já fechou esse gap. Rompeu 34,03 de baixo para cima e tem mais espaço. Pela simetria em V, ela teria alvo a 35,77. Certo? E aí, Banco do Brasil. BBAS3. BBAS3 não, ela destoa do setor nesse momento, inclusive está caindo com volume hoje. Né? Hoje é um banco ultra descontado, mas falta combinar com o mercado. Né? Então, ele rompeu a LTB, mas voltou, está testando a média de 5, precisa reagir. Né? Realmente está... Agora, pode ser um fundo topo fundo para romper 45,56 e acionar um pivô de alta? Pode. Tem a história do follow on também, enfim. Aí está a Banco do Brasil, mas ela destoa dos outros bancos. Isso é fato. Legal? Vamos ver aqui na topologia, no rastreador, falar de alguns destaques aqui do dia. Ó, setor de siderurgia subindo forte. Vamos falar de uma das ações, CSNA3. E a outra ação equatorial que está desabando. Então vamos lá. Então, destaques do dia. CSNA3. Setor de siderurgia
mostra algum sinal de vida. Lembra desse oco que eu falei aqui, detonou a queda. Existe algum sinal de vida na China? Isso reflete nessas ações, em ações de celulose e outros setores também. Esse ponto aqui é o 1291. Né? 1291. Rompimento falso desse fundo. Nós temos outro fundo marcado a 12,28. Certo? É uma situação de uma compra ultra arriscada, mas que faz algum sentido, né? Rompeu aqui o 13,45. Enquanto acima desse, eu acho que a compra é predominante. Tem equatorial. Eu tenho essa teoria, né, que o setor de energia nesse momento ele não é interessante, né? É um setor que entregou já o que ele tinha para entregar, a venda, a realização de lucro se deu aqui em cima, shooting star, corpo importante, equatorial fazendo esse movimento. Deixa eu só conferir aqui se a EQTL realmente está fazendo essa movimentação. Ela está. E é isso, ela bateu, fez um repique numa LTA, sentiu e detonaram o ativo. Eu acho que é uma barra que deve dar continuidade ao movimento de queda, na minha visão. Ok? Então falamos dos bolsas americanas, Europa, Ásia, criptomoedas, petróleo. Falamos dos ativos fixos, os destaques do dia. Faltou a gente falar do EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. O EWZ ele tem uma seção de lado, ele rompeu uma LTB muito importante. É o terceiro pregão que se mantém acima, nós temos uma correção no tempo, perto de média, acho que isso favorece o movimento comprador. Lembrando que amanhã vence o índice, né? Então isso reflete em tudo, no IBOV, no BOVA11 e tal. Ok? Falar um pouco de fluxo. Então eu vou falar um pouco, inclusive explicar como é que é a rolagem do índice futuro, do mini índice. Hoje, pessoal, a liquidez está no mini índice, então tem mais liquidez do que o índice cheio, para vocês terem uma ideia. Então no mini índice, ontem eles trabalharam na compra, os estrangeiros, 68.519, na venda, aliás. Foi para 70.026 o saldo vendido. Vamos ver amanhã o que fazem. E no mercado de ações, né, depois de venda, no dia 11 trabalhando comprados, reduziram o saldo vendedor de 10.393.875 para 9.913.481. No dólar, o que fizeram os estrangeiros no pregão passado? Estavam comprados em 99.129, foram para 112.968. Ok? Então, eu falei de todas as bolsas internacionais, óbvio do VIX ali caindo pra caramba. Eu falei dos destaques do dia, então falta agora dólar, IBOV, índice futuro e os pedidos do YouTube, correto? Então vamos lá aos pedidos do YouTube. Maravilha. Meu WhatsApp para variar, né? Meu WhatsApp bombando. Então vamos ver os pedidos do YouTube. Minha equipe falou para falar para vocês que teremos surpresas nos próximos dias. Uma delas é do Instagram, chegando a 1000. A gente começa com o panorama. Deve começar nos próximos dias. E eu vou mandar um abraço para o João Carlos de Carapicuíba, que pediu para eu mandar um abraço para ele, um abração. E eu ia numa feira, nessa época eu morava em Maresias, mas eu vinha para São Paulo. Eu gostava de ir aos domingos numa feira que tinha ali onde é aquele pavilhão de exposição da Imigrantes agora. Perto do Centro Paralímpico, né? Assim que se fala, Paralímpico, né? E aquela feira era muito, muito boa. A galera que é de São Paulo deve saber. E tinha um feirante lá que era o Ataliba de Carapicuíba. O cara falava o tempo inteiro da feira. Tinha muita energia, era muito animado.
E eu trabalhei perto de Carapicuíba. Meu primeiro emprego foi em Barueri, em Alphaville. Eu trabalhei na Videolar. Trabalhei 2 anos lá. Além de ser engenheiro eletricista, eu sou técnico em plásticos e eletrônica. Eu trabalhei na área de CD e DVD. E depois trabalhei numa empresa chamada Novodisc, perto da Caloi. Por essa empresa eu fui para a Europa, para a Holanda, para a Alemanha, para a Espanha. Então trabalhei quase 10 anos na indústria. Quando eu me formei em engenharia, eu saí. Certo? Pessoal, a primeira ação que estão pedindo aqui é Pomo 4. Pomo 4 é Marco Polo, tem uma ligação muito grande com China e Argentina. Né? Então, ativo custoso, né? Rompeu uma cunha, parece que ia, mas não foi, agora passa por um processo complexo aqui de autorreflexão, digamos assim. Não está no radar dos investidores, apesar de ser um ativo descontado, mas opera acima de média. Aí nós temos a BR KM5. A Braskem não me convence. Eu sempre falo isso de Braskem e de Gafisa. Eu sou camarada que adora pegar ativos em tendência, de queda e pegar virada, vocês sabem disso. Só que no caso, a Braskem em si não me convence. Né? Ela não me convence porque eu vejo muita fraqueza na ação. Volume reduzido, é que nem Gafisa. Inclusive Gafisa está nos pedidos também do YouTube. Né? Parece mais um V invertido que vai trazer o papel para 25,80 de novo. Enfim, eu não... A ação não me convence. Ok? Então eu vejo um repique fraco. E aí tem Gafisa. GFSA3, que também é uma ação que não me convence. É uma empresa que tem inúmeros problemas, ela destoa do setor no momento, da Elbor, da JHSF. O ativo está dormindo, pessoal. Quando acontece a redução drástica de volume, quem é dos pequenos, a não ser que tenham algo novo, tal. Só que assim, esse tipo de ação, se você ganhar, é mais um golpe de sorte. Se ganhar jogar na loteria, você pode ganhar também por um golpe de sorte. Então, tranqueira de papel. Né? E aí nós temos BID 4 e CEMIG 4. Então vamos lá, BID 4. A BID 4 é um ativo que eu acho que ela entregou o que ela tinha para entregar no curto prazo. Hoje ela vive uma tendência de queda, ela tem apenas um repique, na minha opinião. Eu não vejo nada de interessante, sendo bem sincero. Assim. Então, acho que conseguiríamos até traçar uma LTB aqui. Algo mais ou menos assim. Então é isso que eu vejo. Eu acho que ela, no curto prazo, ela entregou. Agora vem temporada de balanços, tem N coisas, mas acho que ela conseguiu entregar mais ou menos o que ela tinha para entregar e eu não vejo uma situação que favoreça a compra. Aí tem CEMIG. CEMIG 4. A CEMIG é um ativo chato de operar, né, já há muito tempo. Primeiro que é do setor elétrico, que é um setor que eu não vejo como interessante. Estou falando isso já há meses, né? O setor elétrico não está interessante, na minha opinião. É uma tendência de queda extremamente lenta, né? Gradual, passo a passo. Então, é um setor que eu não vejo como interessante, CEMIG principalmente. Então, tendência de queda, eu não vejo... Essa queda gera oportunidade? Eu não vejo assim. É claro, se tiver fluxo, aquela história, muitos setores sobem, mas aí você pega outros setores como de saúde, siderurgia, educacional tende a subir mais. Esse que é o grande barato. Ok?
Aí falemos então, a gente vai entrar em leilão daqui a pouco, temos aqui o BOVA11. O BOVA11 passo a passo ele está subindo. Putz, tem esse gap aqui entre o dia 1 e o dia 2, deixa eu ver aqui. Tem esse gap. Então ela vem subindo, ela marcou um fundo duplo a 96,10, né, onde tinha sido um fundo também em setembro, correto? Ela rompeu aqui um eixo. O eixo exatamente seria 98,67, que é o meio aqui da figura. Só que esse ponto 98,80 é um ponto mais alto. Então rompeu. Ela encontrou a primeira resistência 101,05. Tá deixando aqui um candle de dúvida, mas ainda vai passar pelo leilão. Tem mais uns 20 minutos de pregão. E é o V, né? Se você pegar o objetivo primário do V a 101,30, ela foi a 101,21. Mas ele sendo plenamente preenchido seria 101,74. Então dá pra gente até traçar esse ponto aqui. Né? Então acho que ela tem mais espaço para subir. Ok? Legal. Feito. Então é isso aí. Esse é o BOVA11, aí nós temos o IBOV, que vai entrar agora em fechamento também, os ativos que o compõem, né? O IBOV também cumprindo um fundo duplo. Nós tínhamos apontado essa figura desde o primeiro dia, né, pessoal? Que a região era muito forte. Tinha feito fundo aqui, fundo no início também de setembro. E aí nós temos aqui um objetivo primário 105 e 120, mas eu acho provável que ela toque aqui o 105 e 630. Né, mesmo num cenário de pessimismo pra caramba tal, o Ibov está indo buscar máxima histórica, né? Simples assim, né? Passo a passo, ali devagarinho, está indo buscar sua máxima histórica. Ok? Maravilha, então falemos do dólar. O dólar nós temos aqui o WDOX19. Tem uma LTA que guia os preços no curto prazo, rompeu aqui o 4.143. Aqui fez um pivô a fundo, topo fundo. É uma barra forte, com bom volume. E é impressionante, né? O dólar ele tem uma resistência 4.186, não cede, né? Tem uma saída de investidores estrangeiros, principalmente da renda fixa. Isso reflete muito no dólar. Né? E é isso. Ele não tem um sinal de arrefecimento, mas aqui ele vai encontrar bastante resistência caso chegue. Né? E aí se a gente colocar um gráfico intraday, por exemplo, aqui de 15 minutos, não tem sinal de arrefecimento, ele foi subindo passo a passo. Né? Eu acho exagerado esse preço, mas o gráfico não tem nenhum sinal de fraqueza e foi subindo passo a passo aqui no intraday, no 30 e no 60 também nesse momento. Né? Então essa que é a realidade para o dólar. E aí nós temos o mini índice. Tem mais 1 hora e pouco de pregão, mas ele mostra também o rompimento de 102,770, deixou um gap provavelmente de fuga, médias cruzadas em modo compra. É aquela velha história da correção na parte alta no Buzu, acho que isso favorece a compra. Ele tem um alvo do W a 105,900, pode esticar a 106,430, mas o W em si seria cumprido a 105,900. Né? E aí nós temos aqui nos 60 minutos aquela simetria que a gente tinha comentado, né, que remete 105,900. Dando sequência aí, né? Vai subindo passo a passo, 104,610 é um ponto ultra importante, aqui ele está um pouco distante da média. Então é normal esse movimento travado perto do vencimento do índice. Eu acho absolutamente normal aí esse movimento.
né, de disputa entre ursos e touros por território, comprados e vendidos. E a gente tem aqui no 30 minutos os preços sobre uma LTA de curto prazo, inclusive. Ok? Então é isso, pessoal. Acho que está tudo... né? Fizemos todos os estudos, pedidos do YouTube, destaques. E eu acho que está entregue o conteúdo. Aí falando um pouco da rolagem para finalizar. Agora, pra vocês terem uma ideia aqui, eu vou colocar 2 livros de oferta. O IN V19. E vou colocar o IN Z19. Não. Tem essa diferença de preço entre os dois, mas isso é juros de 800 pontos. Né? Por exemplo, amanhã quem fizer a rolagem só muda o preço médio, financeiramente não muda nada. Né? Então nós temos aqui o IN e o Z, a liquidez hoje ainda está no V, amanhã umas 9h10, 9h15 ela já passa para o G. Então quem rola simplesmente transfere a expectativa de compra ou de venda para o Z. Então a rolagem geralmente ela ocorre na mesma quantidade, né? Com o menor intervalo de tempo possível entre as duas. Eu gosto sempre, né, de entrar primeiro no contrato novo. Então, por exemplo, estando comprado ou vendido, eu gosto de primeiro me posicionar no Z, em seguida eu vou e encerro no V. Porque se tiver algum problema com margem na corretora, se a corretora ainda não liberou o contrato novo, que é o Z, você não fica sem posição, aí você consegue ir lá e se posicionar. Você, de repente, dá um errinho e falar no corretor, ó, libera aí o Z para mim, e aí você ainda continua no V, entendeu? Aí o pessoal fala, ah, mas a minha corretora falou que eu preciso primeiro encerrar o V para depois entrar no Z. O cara do corretor é um bobalhão, na verdade, ele não sabe nem o que ele está fazendo lá, pessoal. O cara opera, nunca colocou uma boleta na vida, né? Então, teoricamente mas aí se você zera o V e a corretora travou você no contrato Z, por exemplo, você fica sem posição. Se você já vem posicionado. Então essa que é a grande realidade, né? Então, por exemplo, ó, se a gente for ver quanto que movimentou cada um, por exemplo, ó, hoje o mini índice, o IN V19 movimentou 134,6 bi até agora, são 16,55. Se eu colocar aqui, por exemplo, ó, o IN Z19 movimentou 1,4 bi, é muita diferença. Para quem gosta de fazer rolagem na véspera, até dá, só que tem um spread grande, alguns movimentos erráticos aí no meio do caminho, né? Então essa que é a realidade. Agora amanhã de manhã, umas 9h15, é um horário que eu gosto de rolar. Eu não estou dizendo aqui que eu estou comprado, nem vendido, nem que eu estou posicionado. Eu estou supondo que eu esteja. Posso estar comprado, posso estar vendido. Mas a rolagem é mesma quantidade, menor intervalo de tempo possível. Eu gosto de posicionar antes no contrato seguinte, depois no que está vencendo, né? E aí você transfere a expectativa, seja de compra ou de venda, para o contrato Z19. E ele vai ficar 2 meses aí na crista da onda até dezembro, uma vez que o vencimento é bimestral na quarta-feira mais próxima do dia 15. Ok, então eu acho que era isso que eu tinha para falar em relação à rolagem. Né? Então a diferença de preços é isso, intervalo de tempo, e aparentemente vai ter um movimento aqui, possivelmente para cima. Ok? Mesmo que tenhamos correções no meio do caminho. Então é isso aí. Saúde e paz a todos, pessoal. Seu like é importante. Compartilhe o vídeo, se inscreva no grupo do Telegram. Chegando a 1000 pessoas, a gente começa o panorama, que eu vou fazer um trabalho com voz aí no Telegram. Ok? E aguardem novidades. A gente vai ter 2 novidades ainda esse ano, além da criação do grupo do Telegram. Ok? Aí muita gente falou, professor, eu tenho vontade de entrar no seu grupo do Telegram, mas eu tenho medo porque clonaram o Moro. Aí você quer que eu responda ou você prefere ficar sem resposta para quem escreveu isso aí? Né?
é melhor ficar sem resposta, né? Então, muita gente escreveu isso, não forma um grupo em outra plataforma que o Telegram é vulnerável. Aí eu leio geralmente, antigamente eu respondia, hoje em dia eu apago essas coisas, porque eu prometi pro meu filho que eu não responderia mais de forma intempestiva algumas situações. Ok? Então, saúde e paz a todos, pessoal. Que Deus abençoe o nosso trabalho. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu!